Salve, salve gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de inscrever, deixar o seu gostei, o seu não gostei depois de assistir esse vídeo. E partilhe à vontade com todos os seus familiares, amigos, grupo de família, catequizandos, grupo de estudo bíblico. Faça esse nosso estudo bíblico chegar cada vez mais àquelas pessoas que têm interesse pelo estudo da Sagrada Escritura. Muito bem, gente boa, quero deixar aqui, como sempre faço, o meu agradecimento a todos os nossos colaboradores, patrocinadores do canal, aqueles que fazem de maneira formal e aqueles que fazem de maneira anônima, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Descrição do vídeo, aqui na descrição do vídeo nós temos o material da aula de hoje e também aqueles que desejarem o QR Code para a colaboração. Bom, vamos lá. Nós estamos num capítulo muito sui generis hoje. O grande e maravilhoso sinal, Apocalipse 15, versículos 1 a 8. Sim, são só 8 versículos, mas é o capítulo preparatório do septenário das taças. Então ele vai preparar toda a manifestação de Deus. E de fato, o tema deste capítulo é de fato essa manifestação de Deus. Essa manifestação de Deus que transforma o mundo, que coloca o mundo, que abre os céus, que abre as perspectivas para que o homem converse com Deus. Então, é uma intervenção messiânica. É uma intervenção de Deus que coloca de joelhos o poder demoníaco. Então, esse é o terceiro sinal, que podemos assim dizer. E dentro desse tríptico de sinais, este é o que atinge, podemos assim dizer, a sua plenitude. Então, todos os sinais de conflito de Apocalipse 12 agora têm a sua solução. Os dois blocos, eles foram separados por imagens simbólicas do poder demoníaco, a intervenção messiânica, que culmina, então, no derramamento do sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Esse terceiro sinal, ele condensa, ele concentra a atenção precisamente neste último evento, o centro fundamental. É o plano divino da salvação que se manifesta em toda a sua totalidade. Mas o desenvolvimento simbólico desse tema, ele ocorre de maneira definitiva dentro do septenário das taças. Esse septenário que começa no capítulo 16. E que podemos assim dizer, o centro de toda a última parte do livro do Apocalipse. Então, o capítulo 15, ele constitui essa preparação imediata, né? E como o método típico do Apocalipse os senhores já devem ter experimentado, ele retoma temas. Os temas, eles vão se sucedendo. Podemos assim dizer, é um voltar à temática. Ele é a didática do Apocalipse. Então você reflete sobre as mesmas coisas, sobre os mesmos temas muitas vezes. Então, Apocalipse 15, nós podemos dividir ele em 4 partes. O sinal que é visto, depois aqueles que conquistam, que vencem a besta, um hino litúrgico de ação de graças por isso, e depois a abertura do templo. A abertura do templo celestial, o céu se abre. Um novo tempo se dá, é o tempo da graça. Então, Apocalipse 15, 1, vi ainda no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, porque por eles é que se deve consumar a ira de Deus. Esse terceiro sinal, podemos assim dizer, ele é sempre colocado no nível da transcendência divina. Ele é majestático, ele é grande. Como nós vimos o primeiro sinal em Apocalipse 12, 1. Ele causa admiração, né?
nem tanto os 7 anjos, porque os anjos são sempre aqueles que portam, né? Mas os eventos, eles causam esta, esta admiração pelo cunho simbólico deles. Os 7 anjos têm 7 flagelos, os flagelos escatológicos. Um termo grego é plague, daí em latim praga, que indica um golpe que é infligido, um ferimento, um machucado. Também flagelo ou ferida, que é produzida por um golpe. Lucas, ele vai fazer essa... quando a gente fala de flagelos, a gente tem essas cenas dentro dos evangelhos sinóticos. Jesus, então, contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu na mão de ladrões, que o despojaram, e depois de o terem maltratado com ferimentos, retiraram-se e deixaram quase morto. Então, esses ferimentos, esses flagelos, Atos 16, 23 e 33 também vão falar disso. Depois de lhe terem feito muitas chagas, meteram na prisão. E mandaram o carcereiro que o guardasse com segurança. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhe as chagas. E imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Então, aqui está falando do carcereiro que liberta, que causa, que aplica os flagelos a Paulo e depois cura e se deixa. Então, 2 Coríntios também vai falar desses açoites. 2 Coríntios vai falar dos açoites que Paulo sofreu no cárcere. Em 2 Coríntios 6, 5, nos açoites nos cárceres, nos tumultos populares, nos trabalhos, nas vigílias, nas privações. E 2 Coríntios 11, 23. Muito mais pelos flagelos, né? Então, muito mais pelos cárceres, pelos açoites, sem medida. Muitas vezes via morte de perto. É evidente que São João, dentro desse uso apocalíptico do termo chaga, do termo flagelo, ferimento, ele concebe de uma maneira diferente. Na verdade, ele não pretende dizer que os anjos estão feridos ou estão prontos a ferir, né? Mas eles têm 7 flagelos, né? Eles portam calamidades, flagelos, calamidades, que afeta por uma interpretação negativa da linguagem catastrófica. No caso, dentro do gênero literário, esses flagelos, na verdade, são punições pedagógicas. São lições que a humanidade precisa passar. E essas lições, né, a fúria divina, o verbo teleo, mostra que é marca de uma consumação. Depois que Jesus passou por todos os sacrifícios, lhe deram vinagre para beber. Esse vinagre é um flagelo. E aí, após esse flagelo final, ou seja, depois que tudo o que podia acontecer tinha acontecido, eles vão além. Então, isso significa o último flagelo. Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E dessa maneira, São João serviu que a 7ª trombeta, os 7 flagelos, todos eles servem para mostrar que, do ponto de vista de Deus, tudo se cumpriu. Tudo, o mistério de Deus se cumpre. Apocalipse 10:7 vai lembrar isso, dizendo o seguinte: mas nos dias em que soasse a trombeta do 7º anjo, se cumpriria o mistério de Deus, de acordo com a boa nova que confiou aos seus servos, os profetas. Eteleste, ou seja, o cumprimento.
os trabalhos de Deus foram finalizados. Qualquer tentativa de colocar isso dentro de uma dinâmica de futuro ou presente deforma o texto. Então, é a consumação do tempo, é a consumação do mistério de Deus que está consumado. Ou seja, aquilo que do ponto de vista da graça Deus podia fazer pelo homem foi feito. Apocalipse 15, 2 a 3a diz o seguinte: vi também como que um mar transparente, um mar de cristal, iriçado de fogo, os vencedores que haviam escapado da fera. A sua imagem e o número do seu nome conservava-se de pé sobre este mar com cítaras de Deus, ou seja, a manifestação de Deus. Após vencer todos os males, após vencer os grandes combates, após vencer o mal, eles estão prontos para cantarem o cântico de Moisés, o servo de Deus, o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus vencedor, Deus dominador. Então, essa fórmula geral de introdução, agora ela vai dar lugar a uma outra visão, que é uma síntese da mensagem da visão dos 144.000. Apocalipse 14, 1:5. O Cordeiro estava de pé e ouvia, entretanto, um coro celeste, semelhante ao ruído de muitas águas, e ribombar um potente trovão. Esse coro que se ouvia era ainda semelhante a músicos tocando cítaras. Os protagonistas desta cena são os vencedores, são aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que não se permitiram ser dobrados pelas forças demoníacas, aqueles que operam a transformação da história. E aí existem 3 fórmulas sintéticas que mostram isso. Eu vi no meio do trono 4 animais. No meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os Espíritos de Deus. E vi ainda o cordeiro que estava de pé no monte Sião. Perto dele, 144.000 pessoas que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Então, são os vencedores. Eles dominam o mar, eles afugentam o monstro caótico, o mal, que é símbolo do mal, o dragão. Porque tornou-se cristal, né? Então é um cofre do céu. Apocalipse 4, 6 vai lembrar isso. Havia ainda diante um mar límpido como cristal. Diante do trono e ao redor 4 animais vivos, cheios de olhos por frente e por trás. Então, este mar de cristal se mistura com o mar de fogo. São as ditas maravilhas do Êxodo. O Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai e chamou Moisés ao cume, e o Moisés subiu. É o momento em que se vêem raios, se vêem trovões. Também Apocalipse 5:8, quando recebeu o livro, os 4 animais, os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um trazia cítaras, taças. Então, essas cítaras que soam, esse cântico é um cântico de vitória. É como o cântico do Êxodo, né? Cantavam um cântico diante do trono, diante dos 4 animais e os anciões. Esse hino do Cordeiro, o hino do Êxodo, o hino da vitória do Êxodo, de Êxodo 15, 1-18, torna-se agora o hino do Cordeiro. É o hino da libertação de Israel do poder do faraó. É lembrado como um sinal da libertação definitiva. Ou seja, eles passaram para o outro lado. Israel passou o mar e o faraó ficou nas margens com seus cavalos e seus cavaleiros afogados. O mal foi vencido. Então, esse mal é vencido, esse mar é passado, esse novo tempo se abre porque foi realizado o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Apocalipse 15, 3b-4. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará teu nome? Só tu és santo, e todas as nações virão prostrar-se diante de ti,
porque tornou manifesta a retidão de seus juízos. Esse hino dos vencedores não é a canção do mar, tá? Talvez um dos textos mais autênticos usados na comunidade joanina. E ele funde elementos cristãos com expressões bíblicas. Então, podemos assim citar elementos bíblicos tais como o rochedo, lealdade, não iniquidade, o justo, ele é reto. Salmo 86, virão adoradores, glorificar o vosso nome, Senhor. Salmo 111, grandes são as obras do Senhor e dignas de admissão por todos os que o amam. Também texto tirado dos profetas, Jeremias 10, 6 e 7, nenhum se assemelha a vós, grande é teu nome, porque sois grande. Quem não há de temer o Rei dos povos? Nenhum se assemelha a vós. O tema da canção é a celebração de Deus por suas obras. Mas não tanto para a criação, mas pelas intervenções que Deus faz na história. A insistência, ela recai sobre o conceito de povo. Não só os israelitas, mas a alegria é daqueles que precisamente ouvem a palavra de Deus e perseveram. E aí eles geram uma certeza ao mundo. Então essa vontade divina de saltar, de salvar, de libertar, de fazer com que toda a humanidade seja transformada, ele se torna um grande hino. Esse hino, podemos dizer que ele tem um formato simbólico de abraçar todas as nações. Então é uma mensagem de João. Eu falei, é um capítulo com poucos versículos, mas cada versículo tem um peso muito grande. Apocalipse 15, 5, 8. Depois disso, vi abrir-se o céu, o templo, que encerra o tabernáculo do testemunho. Os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecente, cingindo peitos com cintos de ouro. Um dos 4 animais deu-lhes então 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Versículo 8. Encheu-se o templo de fumaça, provinda da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar, enquanto não se consumasse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, essa última unidade da sessão novamente retoma o tema do Setenário das Taças, que será o tema do capítulo 16. E é uma estrofe introdutória com o fim do Septenário das Trombetas. Apocalipse 11. Abriu-se o templo do céu, e apareceu no seu templo a Arca do Testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos com forte saraiva. A abertura do templo, então, constitui a grande imagem que envolve toda a sessão, do 12 ao 15. E de acordo com aquele conceito circular, que você faz a reflexão várias vezes dentro do Apocalipse, nós voltamos de novo para este aprofundamento da história da humanidade. Ou seja, a comunidade cristã de João sabe reler nos textos litúrgicos do Antigo Testamento a sombra da história, a cópia das realidades celestiais. Então, nós vemos isso dentro de Hebreus. O autor de Hebreus também toca nesse tema. O culto que eles celebram é imagem, é sombra das realidades celestiais. E considera a liturgia da terra, a liturgia dos sacramentos, a liturgia das horas, enfim, a liturgia do povo de Deus como uma maneira de refletir sobre a história. A liturgia terrena de Israel também era apenas uma figura. Então, o que celebramos nessa vida ecoa na eternidade. A definição do templo é redundante, porque no templo se mescla o santuário, que é construído no tempo da monarquia, de pedra, de madeira, de ouro, de pedras preciosas, com a expressão tenda do testemunho, que não é nada mais, nada menos que expressão daquele lugar onde a palavra ficava guardada no deserto. E agora,
esse templo é o lugar da presença de Deus. E o testemunho é o próprio Cristo. Então o edifício terreno é apenas a imagem dele. E João agora ele fala da própria realidade do céu. Este céu que se abre e corresponde à imagem do que aconteceu no momento em que Cristo morreu. Tanto Mateus, Marcos e Lucas vão falar disso. O véu se rasgou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo em duas partes. Lucas 23 também, o véu do templo rasgou-se ao meio. Também faz alusão à liturgia da expiação que os judeus faziam, o Yom Kippur, Levítico capítulo 16. O santuário saem os anjos com as lições, com os ensinamentos. Apocalipse 15:1. Revelação de Jesus Cristo que lhe foi confiada por Deus para manifestar a seus servos o que deve acontecer em breve. Por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João. Então, esse anjo que possui essas roupas de linho, as roupas que são tipicamente sacerdotais, são a peça, tanto a peça de ouro que vai ao cinturão, está agora como um anjo. Então, após esse rito de purificação que o povo de Israel passou e que os cristãos passam através do sacerdócio de Cristo, que se expande na vida de cada cristão, ele é a marca de um novo tempo. Levítico 16 é quem dá a imagem que João vai trabalhar. Vestirá uma túnica sagrada de linho, levará sobre o corpo um calção de linho cingido um cinto e porá à cabeça um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas. A faixa de ouro no peito também é um distintivo sacerdotal. Apocalipse 1:13. Vestindo longa túnica até os pés, cingindo o peito com um cinto de ouro. Daniel 10:5. Levantando os olhos, e um homem vestido de linho, cingia os rins com um cinto de ouro de Ofir. Eles recebem 7 taças de ouro. Então, essas 7 taças de ouros, elas marcam a presença do dominador. É a intervenção definitiva de Deus na história. É o símbolo do julgamento divino. Apocalipse 14:10. Há de beber também o vinho da cólera divina, vinho puro deitado no cálice de sua ira. Será atormentado pelo fogo, pelo enxofre diante dos seus santos e os anjos e o Cordeiro. Finalmente, a glória e o poder de Deus invadem o templo. E este poder de Deus que invade o templo é simbolizado pelas nuvens de incenso. Essa nuvem, ela representa a oração do povo, a oração dos cristãos. Êxodo 14:30, uma nuvem cobriu a tenda da reunião. 1 Reis 8:10, 11, uma nuvem encheu o templo. O versículo 11, porque a glória do Senhor enchia o templo. Também é uma imagem que nós temos em Isaías 6. A casa encheu-se de fumaça. E, então, o acesso ao santuário é impossível. Nesse sentido, ninguém pode entrar no santuário. Quem poderá entrar no santuário do Senhor? O Salmo canta isso. Mas Apocalipse 15 vai indicar quem pode entrar. Encheu-se o templo de fumaça provinda da glória de Deus, e ninguém podia entrar no templo, enquanto não se consumasse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, se retoma o templo, ou seja, o templo é tomado de novo. O templo e o templo só se encontrarão quando tudo estiver consumado. Da parte de Cristo, tudo está plenamente feito, mas é o momento da humanidade fazer a experiência da palavra, fazer a experiência do Cristo. Apocalipse 5:3. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode abrir o livro. E aí, também, esta canção celestial. Ninguém pode aprender este cântico. Então, esta é a abertura simbólica para a consumação do templo. Ou seja, todos os mistérios foram apresentados. Agora, eles têm que ser compreendidos. E quando a lição que tem que ser dada for tomada de maneira perfeita, então
poderemos entrar em comunhão com Deus. Mas até que o tempo não se cumpra e o céu não se abra plenamente, ou seja, em que momento em que aderirmos à graça de Deus de uma maneira perfeita, ninguém poderá entrar em comunhão com Deus. Então, essa é a grande realidade. A realidade, ela toma a liturgia, toma a manifestação da história, toma o cumprimento das profecias, toma a consumação feita pelo Cristo no tempo, na história. Então, o grande valor de Apocalipse capítulo 15 é dizer que, do ponto de vista da graça de Deus, tudo está consumado. O que falta agora? A perseverança. E a perseverança vai fazer uma distinção entre aqueles que são de Deus e aqueles que fingem ser de Deus. E tudo isso vai gerar um grande hino de louvor. Um grande hino de louvor que será elevado aos céus por aqueles que perseverarem até o fim. Ou o que dizia São Paulo: combati o bom combate, terminei minha carreira, estou pronto para receber a coroa da glória. Então, essa é a mensagem do capítulo 15 do livro de Apocalipse. É um grande chamado à perseverança. Perseverança de refletir cotidianamente sobre a presença de Deus na nossa história. A manifestação de Deus nas pequenas e nas grandes coisas, onde eu sou chamado a fazer Cristo presente através do quê? Da minha idoneidade, da minha retidão, da minha santidade. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e espero que esta aula sobre o capítulo 15 seja muito útil. Na próxima aula, nós veremos o capítulo 16 com o Septenário das Taças. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.